Pai do Senhor Jesus, seja mais uma vez bem-vindo ou bem-vinda ao canal do Estudo Bíblico José Carlos Maciel. Meu nome é José Carlos, para mim é um prazer ter você aqui inscrito no nosso canal. Quero agradecer a você que escreveu recentemente, dizer a você curta, comente, deixe sua sugestão se você acha que nós precisamos melhorar alguma coisa, porque o canal não é só meu, o canal é seu também. Amém? Hoje nós vamos estudar a lição 4 da Escola Bíblica Dominical. Paulo, a vocação para ser apóstolo. A nossa leitura bíblica em classe, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15 ao 22 e Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 18. O objetivo geral da nossa lição é revelar que Deus vocaciona atualmente os crentes para a sua obra. Os objetivos específicos, salientar o ponto de partida para a vocação de Paulo, enfatizar que a vocação de Paulo foi efetivada pelo Cristo ressurreto, relacionar a vocação de Paulo com o aprendizado do deserto. A nossa lição está dividida em 3 pontos. Primeiro ponto, o ponto de partida para a vocação de Paulo, dividido em 3 subpontos. O segundo ponto, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto, dividido em 3 subpontos. E o terceiro ponto, a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto, também dividida em 3 subpontos. Leitura bíblica em classe, Atos, capítulo 9, versículo 15 ao 22 e Gálatas 1, do 11 ao 18. Gálatas, capítulo 9, versículo 15. Que diz assim: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava Jesus, que este era o Filho de Deus. Todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar preso aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Gálatas, capítulo 1, versículo 11 ao 18. Mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha vocação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelasse o evangelho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Veja que ele recebeu o aprendizado direto de Jesus Cristo, não aprendeu de homem algum. O texto áureo vai dizer: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 1. Nossa verdade prática vai dizer: Deus chama pessoas para realizar grandes feitos no reino de Deus. Nesse 4º trimestre de 2021, estamos estudando a vida do apóstolo Paulo. Lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo Jesus. 4º trimestre de 2021. Nossa introdução vai dizer assim: nesta lição, trataremos da vocação de Paulo para ser apóstolo dos gentios. A palavra apóstolo significa alguém enviado, com uma comissão. A referida palavra significa um mensageiro especial, com status especial, desfrutando uma autoridade e um comissionamento que procede de um organismo mais elevado que ele próprio. No uso neotestamentário, o termo apóstolo traduz o sentido de alguém que falava com toda a autoridade daquele que o envia. Sua importância fica claramente condicionada pela posição de quem o envia. O apostolado de Paulo levava o carimbo da origem divina. Ele não se autodenominou apóstolo, nem foi constituído apóstolo pela igreja. Ele recebeu seu apostolado do próprio Senhor Jesus e teve plena consciência de que sua autoridade não emanava dele mesmo, mas daquele que o constituiu como tal. Claro, a autoridade não era dele, a autoridade era de Jesus. Toda a autoridade que ele recebeu
Ele recebeu de Jesus e não era autoridade dele mesmo. Gálatas capítulo 1, verso 1. Jesus Cristo vocacionou para levar o evangelho aos gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Atos 9 e 15. Veja, foi Jesus que vocacionou ele. Né? Tudo vem de uma autoridade divina. Ele recebeu uma autoridade divina para ser apóstolo. Não foi autoridade de homem nenhum, mas de Deus. E o nosso primeiro ponto vai falar aí. O ponto de partida para a vocação de Paulo. Aí, uma chamada e presciência divina. A chamada de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Atos 9,15 atesta a presciência divina na chamada de Paulo, quando o próprio Senhor Jesus diz a Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Paulo não recebeu seu apostolado de Ananias, quando este impôs as mãos sobre ele, nem foi nomeado como tal pelos apóstolos de Jerusalém, Gálatas capítulo 1, versículos 15 ao 17. Ele destaca que seu chamado não veio dos homens, mas de Deus, não veio da terra, mas do céu, Gálatas 1 e 1, parte B. Como Deus conheceu Jeremias antes que fosse formado no ventre de sua mãe e o consagrou e o constituiu profeta antes de sair da madre, Jeremias 1,5, assim também Deus escolheu Paulo antes de seu nascimento, Gálatas 1,15. Deus separou Paulo para um propósito especial, que ele fosse instrumento a levar o evangelho aos gentios, Atos 9,15, 22 e 15, 26, do 16 ao 18. O chamado de Paulo, portanto, foi feito antes que ele pudesse pensar por si mesmo, e isto deve comprovar que o evangelho que ele pregava não era a invenção dele, não vinha de seu próprio intelecto. É claro que tudo ele recebeu de Deus, e o chamado foi de Deus. Mesmo antes dele nascer, Deus já tinha na sua presciência escolhido ele para proclamar o evangelho. E ele, um homem instruído na Torá, instruído na lei, foi um homem escolhido por Deus para levar o evangelho. E ele não aprendeu de apóstolo algum, ele mesmo que não aprendeu de carne nem de sangue, mas sim do Senhor Jesus Cristo. E o nosso segundo subponto vai falar um ministério na plenitude do Espírito. A prova de que Deus deu a Ananias, de que Paulo agora era um irmão convertido a Cristo e não mais um perseguidor, era que ele seria batizado no Espírito Santo. Ananias impôs as mãos sobre ele e ele recebeu a plenitude do Espírito Santo, Atos 9,17, que é o revestimento e o derramamento de poder do alto, Atos 1 e 8, para o ingresso do crente numa vida de mais profunda adoração e eficiência, serviço para Deus. O crente batizado no Espírito Santo goza do privilégio de uma comunhão mais profunda com Deus, de uma vida de oração mais poderosa e de mais capacidade para entender a palavra de Deus e suportar as provações e as tentações com mais facilidade. É claro, porque o Espírito Santo é um revestimento que o crente recebe para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Deus, porque sem esse revestimento muitos não conseguem fazer. Tem pessoas que não são batizadas no Espírito Santo, mas fazem a obra de Deus com diligência. Já tem outros que, mesmo sendo batizados com o Espírito Santo, não realizam nada para Deus, mas isso aí é com Deus, né? E tem aqueles que não são e fazem melhor do que aqueles que são. Mas isso é tudo, está dentro da vontade de Deus. Claro que quem é batizado no Espírito Santo, ele tem uma maior intimidade, não que aquele outro não vai ter, mas ele tem uma maior ainda, porque a palavra mesmo diz, que é um maior entendimento, uma maior proximidade de Deus, um maior entendimento da palavra, tem um poder maior, mas isso não quer dizer que quem não seja, não vai deixar de fazer a obra de Deus, não, claro, vai fazer também, mas só que o outro ainda tem um revestimento a mais. Revestido com a plenitude do Espírito Santo, o ministério de Paulo flui com grande desenvoltura e progresso. Ele foi o maior missionário, o maior pastor, o maior pregador, o maior teólogo e o maior plantador de igreja da história do cristianismo. Ele pregou a tempo e fora de tempo, em prisão e em liberdade, com saúde e doente. Pregou nos lares, na sinagoga, no templo, nas ruas, nas praças, na praia, em navios, nos salões governamentais, nas escolas. O pastor Leonel Cabral afirma: não podemos fazer a obra de Deus sem a atuação do Espírito Santo. Ele é quem confirma a palavra de Deus. É claro, é o Espírito Santo quem confirma a palavra de Deus. E tudo nós temos que fazer dentro da vontade dele, com a ajuda dele, porque ele é que nos ajuda a fazer a obra de Deus. Nós não fazemos a obra de Deus sozinhos. O Espírito Santo é que nos ajuda, nos capacita, que nos orienta a fazer a obra de Deus. E Paulo foi dessa forma. Tudo que ele fez foi sobre a autoridade e ajuda do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo auxiliando ele em tudo. Na hora da dor, na hora do sofrimento, na hora do choro. Tudo o Espírito Santo estava ali com ele. Na hora de fazer prodígio, na hora de fazer milagre, na hora de fazer maravilha. Tudo foi com a ajuda do Espírito Santo. O terceiro subponto vai falar: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não, claro que não. Não. Terceiro subponto: Deus mudou o nome de Saulo para Paulo? Não. Muitas pessoas pensam que Saulo virou Paulo, mas isso é um pensamento errôneo. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo.
É verdade que na Bíblia registro de ocasiões em que Deus mudou o nome de uma pessoa, mas esse não foi o caso de Saulo. Há uma ideia popular de que na ocasião de sua conversão a Cristo no caminho de Damasco, Saulo virou Paulo, ou seja, o perseguidor Saulo teve seu nome mudado para Paulo, tornando-se um grande pregador do Evangelho. No entanto, em nenhuma parte do texto bíblico que narra a conversão de Saulo há informação de que seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Inclusive, mesmo após ter sido convertido, Saulo continuou sendo designado no texto bíblico pelo seu nome, Saulo, Atos capítulo 9 até o capítulo 13, versículo 7. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, há uma referência direta a Saulo, já como um homem repleto do Espírito Santo. E essa referência é interessante porque ela explica que Saulo também se chamava Paulo, Atos 13, 9. Isso quer dizer que Paulo era um codinome de Saulo. Saulo era um judeu legítimo nascido na cidade de Tarso da Sicília e pertencia à tribo de Benjamim. Foi circuncidado no 8º dia de vida e educado na lei como um fariseu, Filipenses 3:5, Atos 2:3. Então, por ocasião de seu nascimento, ele recebeu o nome judaico Saul, igual ao nome do primeiro rei de Israel, que inclusive também pertencia à tribo de Benjamim. O nome Saul significa perdido ou desejado. Assim, o nome de Saulo nada mais é do que a tradução grega do nome hebraico Saul. No entanto, Saulo também tinha cidadania romana, herdada de seu pai, Atos, capítulo 22, verso 8. Então, como cidadão romano, Saulo tinha outro nome. É assim que podemos explicar o nome Paulo, que no grego aparece como Paulus, mas vem do latim Paulus, que significa pequeno. Portanto, Paulo provavelmente era o codinome romano de Saulo, é claro. Jesus não mudou o nome nome dele era Saulo, mas como ele tinha dupla cidadania romana e judia, o nome judeu era Saulo e o nome romano era Paulo, porque ele herdou a cidadania romana de seu pai. Então ele tinha duas nacionalidades. Jesus não mudou o nome dele, continuou com o nome dele legítimo, que era Saulo e Paulo. Segundo ponto vai falar uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Primeiro subponto, Saulo viu o resplendor glorioso de Cristo ressurreto, Atos capítulo 9, versículo 3 a 6. Não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia, Atos 9, 17. Essa visão gloriosa ofuscou seu orgulho ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria um embaixador de Cristo entre os gentios, é claro, porque quando ele teve um verdadeiro encontro com Jesus no caminho de Damasco, tudo mudou. Ele perseguia Jesus, mas ele achava que estava fazendo a coisa certa, que Jesus era um blasfemador da palavra de Deus, era um blasfemador da lei mosaica, mas não. Quando ele teve um verdadeiro encontro com Cristo, ele percebeu que estava fazendo a coisa errada, ele percebeu que estava indo contra Deus, e tudo aquilo ali mudou a vida dele. Porque vai dizer, Saulo viu o resplendor glorioso de Cristo ressurreto, ele viu Jesus. Os homens que estavam indo com ele para Damasco não viam Jesus, só ouviram a voz e o clarão de luz, mas ele viu Jesus na frente dele, viu Jesus ressurreto falando diretamente com ele e dizendo a ele que ele ia ter que padecer, quanto ele ia padecer pelos agrilhões. Segundo subponto fala, uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade, Atos 22, 14. Qual era a vontade dele para Saulo? Torná-lo embaixador de Cristo, um pregador do Evangelho, Atos 9, 20. Não por acaso, há várias cartas do apóstolo às igrejas plantadas por ele eram assim identificadas. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, Efésios 1:1. O apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolos formada por Pedro, João e Tiago, ou por outros apóstolos de Cristo. O que prevaleceu foi a declaração de Jesus para Ananias, discípulo fiel de Cristo em Damasco. Vá, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e reis, bem como diante dos filhos de Israel. Veja que Jesus deu uma ordem direta aqui a Ananias. Ananias, de primeira mão, não queria ir, porque já sabia da fama de Paulo, que era um perseguidor da igreja e assolava a igreja de Jesus. Mas Jesus disse, vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Aí Ananias foi. Ananias foi. Ele não foi escolhido por uma comissão de apóstolos. Ele não foi escolhido por homem algum, ele foi escolhido por Jesus. Ananias, com autoridade delegada pelo próprio Senhor Jesus, numa visão, foi ao encontro de Saulo na rua chamada Direita, e lá, chegando, impôs as mãos sobre ele. Impôs as mãos sobre Saulo, Atos 9,17. Veja, quando Ananias foi lá, Ananias impôs as mãos sobre ele. Orou por ele, e a cegueira que estava nos seus olhos foi retirada. Terceiro subponto fala, a vocação mudou
o rumo da vida de Saulo, de perseguidor dos seguidores de Jesus, de personalidade tenaz e obstinada, Atos capítulo 9, versículo 1 ao 16, Deus chamou Saulo e o transformou no apóstolo que seria o maior responsável pela expansão da igreja no mundo gentílico. A operação da graça salvadora na vida de Saulo promoveu uma mudança radical em sua vida. Foi Jesus que o confrontou, o surpreendeu e o chamou pelo nome. Cristo ainda chama o ser humano para frutificar no reino de Deus. É necessário um encontro real com Cristo. Quando isso acontece, ele capacita o ser humano para o seu propósito. Assim aconteceu com Saulo, é claro, porque ele teve um encontro verdadeiro com Jesus. Ele já tinha algumas capacidades. Jesus capacitou mais ainda, usando aquilo ali em prol da expansão do Evangelho. E ele foi um dos que maior pregou a igreja, fez várias viagens missionárias, foi um dos maiores plantadores de igreja, um dos maiores teólogos. Tudo ele foi maior do que os outros apóstolos. Ele foi superior aos outros. Por quê? Porque ele foi vocacionado diretamente por Jesus. Não foi por homem algum, mas Jesus quem vocacionou ele direto. Foi Jesus quem teve um verdadeiro encontro com ele, falou com ele diretamente, né? Naquela visão que ele teve, naquele resplandor de luz que brilhava mais do que o sol, quem estava ali era Jesus falando diretamente com ele. E a vida dele mudou totalmente. E ele foi um dos maiores plantadores de igreja, né? Foi um dos maiores teólogos. Sofreu, depois de Jesus, quem mais sofreu foi ele, aqui na terra, porque passou por várias coisas. Passou por várias diversidades, mas não deixou de fazer a obra de Cristo. Terceiro ponto vai falar vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. A ida para o deserto, primeiro subponto. O ministério de Paulo precisava de uma preparação austera, silenciosa, de comunhão com Deus e de reflexão. Em vez de ir a Jerusalém para aprender com os apóstolos, ele afastou-se dos judeus nas sinagogas, onde posteriormente passou a apresentar Cristo. Paulo tomou o caminho da Arábia, a sudeste de Damasco, sob o domínio do rei Aretas. Gálatas capítulo 1, verso 17 e 18 e 2 Coríntios 11, 32. O apóstolo preferiu viver em um lugar na região desértica da Arábia, onde habitavam alguns grupos nômades, e ele era totalmente desconhecido. Veja que ele foi para um lugar totalmente desconhecido, onde ninguém conhecia ele. E ali foi onde ele aprendeu diretamente de Jesus. Tudo que ele falou, tudo que ele realizou, ele aprendeu diretamente de Cristo. Segundo subponto, as lições do deserto. O apóstolo sabia que precisava aprofundar o seu conhecimento acerca de Jesus Cristo, pois seu caminho seria de confrontos com dúvidas, oposição e rejeição. Então foi para o deserto da Arábia e ficou 3 anos aproximadamente entre a sua conversão e o seu retorno a Jerusalém. Gálatas capítulo 1, verso 17 e 18. Veja que ele passou 3 anos no deserto, aprendendo diretamente de Cristo. Esse período serviu para Paulo reavaliar a si mesmo diante de Deus, suas crenças e convicções judaicas, confrontando-as com a revelação da graça de Deus em Cristo Jesus. Assim, Paulo se preparou para explicar sua vocação aos líderes da igreja em Jerusalém. Veja que houve uma preparação, ele foi para ali para se preparar. Ele foi ali para fazer o vestibular dele diretamente com Jesus, para saber o que ia falar, para saber como refutar aqueles que iam confrontar ele a respeito da conversão, da sua conversão. Terceiro subponto fala, mais lições no deserto. Saulo passou a usar o seu nome romano Paulo, com o qual se tornou conhecido em seu ministério. Ao tomar o rumo do deserto para refletir e aprender, o agora Paulo foi despedido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo. No deserto ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo. Ele também aprendeu que a imersão no deserto esmaga o poder e a fraqueza do homem. Por isso Paulo descobre também, na experiência do silêncio e da solidão no deserto, que as coisas de Deus são de modo como Ele quer e não como nós queremos. Veja, ele aprendeu que as coisas de Deus é como Deus quer e não como o homem quer. Porque ele queria de um jeito, mas para ser do jeito que deveria ser feito, tem que ser do jeito de Deus. Ele vai para onde? Para o deserto, para aprender na solidão e no silêncio do deserto como é as coisas de Deus. Continuando vai dizer, por isso Paulo descobre também na experiência do silêncio e da solidão do deserto que as coisas de Deus são do modo como Deus
como ele quer e não como nós queremos. No deserto, Deus ensinou a Paulo a ser o líder que ele precisava para expandir o seu reino. Veja, no deserto foi que ele aprendeu, né? Lá ele aprendeu como ele deveria ser um líder para expandir o evangelho e para expandir o reino de Deus. Não do jeito de Paulo, mas do jeito de Deus. Por isso que ele precisou ir para o deserto, né? Para concluir, vai dizer: a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar quem Ele quer. Para isso, Ele usa as experiências, muitas vezes dolorosas, no deserto da vida. É preciso aguçar nossa sensibilidade espiritual para identificarmos o chamado de Deus para a nossa vida, é claro, porque a dificuldade que ele passou, as experiências dolorosas que Paulo passou, tudo isso foi usado para ele proclamar o Evangelho de Jesus. Tudo isso foi usado, tudo que ele passou, tudo que ele viveu foi usado como experiência, né, para ele usar na evangelização. E a gente vê que a vocação dele foi um chamado de Deus e ele aprendeu tudo de Jesus, não aprendeu de homem algum. E Jesus ainda chama, né, homens, mulheres, e vocaciona essas pessoas para fazer a sua obra. O que cabe a nós é feito disso a nossa conclusão, aguçar, né? Nós devemos fazer aguçar a nossa sensibilidade para ouvir o chamado de Deus, para quando Ele nos chama para alguma obra dele, porque a gente sabe que é Ele é o dono da obra, Ele é quem vocaciona, Ele é quem chama, Ele é quem capacita, Ele é quem instrui, tudo é Ele. E da mesma forma foi Paulo. Paulo já tinha sido escolhido há muito tempo, ele não sabia, ele não tinha entendimento de nada, mas Deus já havia escolhido ele para levar a palavra, para proclamar, para fazer a viagem missionária, tudo já, Deus já tinha chamado ele desde o ventre da mãe dele, só que ele não tinha esse entendimento. Ele só veio ter esse entendimento quando teve um verdadeiro encontro com Cristo, que nós possamos também ter um verdadeiro entendimento daquilo que Jesus